Então, vamos fazer aqui a oração do Ari para elevar nossa consciência. Ribono olamim ve'adonai adonim avrachamim slichot modim anachnu lefanecha Hashem Eloheinu b'levatenu v'kedav shaviyah shkamitenu l'toratecha ולעבודתך עבודת הקדושה ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מענו למען חיינו אשר עשית לנו חסד גדול כזה לכן אנחנו מקריאים תלמינו לפניך שתמלך וצלח לך כל חטאינו ונותנו ויהיו מבינים בינינו לבניך והן יהי רצון לפניך Hashem Eloheinu בלבבותינו שתקנת את לבבינו ללבבך ולבטחה ותקשיב אוזנך לדברינו ולבטחה לבבינו ועליו בסודות תורתך וכי ילם דין זה נחת רוח לפני כבודך כי יין יוכל ותצל אחרינו כל המקום בפרונתנו בכל וכי נתנו בשיתנו צוצו לי צוצות עבדך הקדושים אשר על ידן ועל ידבריך אלה בעולם וזכותם זכות אבותם זכות תורתם ומותם קדושתם ימוד לא נאמר משל לדבין אלו וזכותם תיכננו במה שאינו לומדים כממה הכניסים בית ישראל גל עיני וריתן נפלאות תורתך כי השם ייתן חוכמה וביטה תתונה ולרצון ולפי והגיעו לביא לפניך השם צורי וגואלי. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma conexão semanal com a Torá, com o Zohar. Nós estamos na porção de Korah, uma porção bem famosa, por assim dizer. A Maria já levantou a mão. Quer perguntar? Pode perguntar, Maria. O que foi? Não, professor, eu só lembrei de uma coisa, que quando o senhor deu o recado da Tzedakah, não estava gravando, né? Então, o pessoal que for ver a gravação não vai ouvir o recado. Tá bom, eu vou colocar o recado lá no grupo. Eu vou colocar o recado lá no grupo, pro pessoal, porque senão eu fico repetindo. Aí eu quero aproveitar o máximo de tempo aqui da nossa aula. Mas obrigado por ter avisado. Então vamos lá, pessoal. Então, nessa porção, Korah, tá bom? A gente encontra no livro de Bamidbar, capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18, verso 32, tá? E nessa paraxá, nessa porção, Korah, membro da tribo de Levi, tá? E parente, né, do próprio Moshe, ele lidera uma rebelião contra Moshe Rabbeinu e o seu irmão Aaron HaKohen. E a acusação que Korah faz é basicamente relacionada a favoritismo. Korah diz: por que vocês se exaltam sobre a congregação de Hashem? Ele acusa Moisés, seu irmão, de nepotismo, dizendo que eles são, né, os líderes e que eles só querem, na verdade, terem controle, só eles serem os líderes e tudo mais. Ele achava que ele, que na verdade deveria exercer esse trabalho. Então, Korah, ele alia-se a outros dois homens, né, que faziam parte ali do grupo, Datan e Aviram, e não apenas esses dois, mas 250 príncipes de Israel. E o que ele exige ele ser o sacerdote, ele passar a ser o líder, é isso que ele exige. No entanto, como resposta, Hashem realiza um milagre. Nós vemos que a terra, ela se abre e os engole todo esse grupo de rebeldes, vamos dizer assim. A terra se abre e engole eles vivos. Em seguida, é dito, né, nós vemos que uma praga, ela começa a se espalhar no acampamento e tudo mais, e ela só é, então, parada pela intervenção do Aaron HaKohen. E para provar que a escolha de Hashem é a correta, é a divina, é a verdadeira, o fato dele ser o escolhido, Aaron ser escolhido como sumo sacerdote, é algo que vem do próprio Criador. Então, ocorre esse outro milagre onde o cajado de Aaron, o cajado do Aaron, ele floresce e tudo mais. A porção, ela termina com as leis relacionadas aos deveres dos Kohanim e os presentes que lhes são devidos, estabelecendo dessa forma os limites de cada papel, né, dentro do Mishkan. Então, dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, cada um tinha um papel. Kohanim tinha um papel, Levim tinha outro papel, né, os sacerdotes, os levitas, todo mundo tinha o seu papel, todo mundo tinha seu trabalho, todo mundo tinha sua função específica, e ninguém tinha que ficar fazendo o trabalho um do outro. Muito bem. Legal. Então, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês, que eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente encontra como fonte o livro do Zohar, que eu vou ler, inclusive, aqui para vocês em
no original em aramaico. Vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam visualizar também. Só um minutinho, vamos lá. Aqui. Então, a gente vai fazer a leitura do Zohar por São Korah, verso 3, tá bom? A gente vai fazer a leitura em aramaico para conectar com a energia e depois a gente vai fazer a leitura também da tradução, tá bom? Então, vamos lá. O Zohar diz assim, Tarazei, Aaron Yemina, Levaem Shmala, Korach Ba'en Lemevad, Chilufa, Demina Lishmala, Begina Hap, Ash, Vela Od, Ela, de Ish Tachach, Beim Leishana, Bisha, Vid, Anash, Bechola. Libi Yudama, Shmalam Yitkilil, Tadir, Beimina, Korach, Ba'am Lahalalpa, Tekuna de Leilan, Vetata, Vitka Haf, It Abid, Meilan, Vetata. Vamos lá, tradução. Vinde e vede, Arão está certo, é do lado direito, que é Chesed, que é misericórdia. E os levitas são do lado esquerdo, que é Gevurah. Korah queria trocar a direita pela esquerda. Ele queria inverter as coisas. Ele desejou o sacerdócio, ou seja, ele desejou ser da coluna da direita. E ele queria que a energia da coluna direita fosse, então, colocada sobre os levitas. Portanto, ele foi punido. Além disso, ele tinha uma má língua, falando contra Moshe Rabbeinu, e foi punido também por isso. Rabi Yehudá, ele disse, a esquerda está sempre contida na direita, porque é assim que a esquerda é corrigida. Ou seja, o lado esquerdo, ele está inserido dentro do lado direito, e é dessa forma que ele, então, é corrigido. Korah quis trocar isso, ele quis substituir a correção de cima e de baixo, visto que aspirava ao domínio dos levitas, né, para que não fossem incluídos no sacerdócio, né, que são justos. Portanto, ele foi aniquilado acima e abaixo. Tá bom? Vamos entender um pouco melhor esse Zohar, então. O que o Zohar está tentando dizer aqui para a gente? Então, quando o Zohar fala que Aaron é do lado direito, significa que a energia do sumo sacerdote, a energia de Aaron é a energia de Chesed, é a energia de misericórdia, ou o lado direito, ok? Os levitas, eles são de Gevurah, eles são do lado esquerdo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Dentro dos levitas, tá? Vamos voltar um pouquinho. Nós temos Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que se tornaram, né, os precursores das 12 tribos de Israel. Um desses 12 filhos é Levi. Levi. Ok? Então, você tem a tribo de Levi. Depois de todo o período de escravidão no Egito, quando os israelitas saem, então, do Egito, quem se torna responsável por todo o trabalho espiritual dentro do tabernáculo é a tribo de Levi. A tribo de Levi passa a ser, então, os responsáveis pelo serviço, pelo trabalho realizado dentro do Mishkan. Moisés e Arão, eles próprios, são descendentes de Levi, fazem parte da tribo de Levi. No entanto, a tribo de Levi, ela se divide. Ela se divide em duas categorias, por assim dizer. Então, nós temos, dentro da tribo de Levi, os Koanim, que são os sacerdotes, e os próprios Levim, os próprios levitas. Os Koanim são aqueles que descendem diretamente de Arão, irmão de Moisés. Então, Arão e todos os seus descendentes, eles fazem parte da tribo de Levi, só que eles estão em uma outra categoria também, que é a categoria dos sacerdotes, dos Koanim, ou seja, aqueles responsáveis por um trabalho muito específico dentro do templo sagrado, dentro do Mishkan.
o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele tem que ser um Kohanim, ele tem que ser descendente direto de Aaron. E uma das funções desse sumo sacerdote é justamente no Yom Kippur entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, estabelecer uma conexão extremamente única e poderosa com o Criador, servindo então de canal para que a luz de misericórdia dos mundos superiores seja canalizada por ele e transmitida para todo o povo. Por isso o Kohen, ele então é categorizado como da coluna da direita. Ele é esse instrumento de misericórdia superior, de misericórdia divina. Essa energia, ela é atraída, ela é trazida, né, e posteriormente canalizada pelos levitas. Então, de novo, você tem o Kohen, que é o sacerdote, que é aquele que canaliza a energia de misericórdia, e você tem o levita, que é aquele que funciona como aquele que atrai, a coluna da esquerda, o desejo de receber. E depois disso, toda a energia é espalhada pelo povo. Então, você tem primeiro o Kohen, depois você tem o Levi, e depois você tem Israel. Essa, vamos dizer assim, é a ordem. Tudo tem ordem, percebam, né? Que tudo tem o seu devido lugar. Ah, significa que o Kohen é mais importante? Não, não significa. Cada um tem uma função. Cada um tem um trabalho. Não é sobre ser mais ou menos importante. É cada um ter a sua função. Igual um corpo humano. Cada órgão do nosso corpo tem uma função específica. Tem um porquê, tem um motivo. E é um motivo importante. Você não pode dizer que os seus olhos é mais importante do que qualquer outra parte do seu corpo. Porque se você não tem aquela parte do seu corpo, mas você tem só, você vai sentir falta. O seu corpo não vai funcionar da maneira adequada, da maneira, né, como deveria. Então, tudo é importante. Dentro desse corpo físico, todos os membros são importantes. No caso do corpo espiritual, a mesma coisa. Cada um de nós somos membros de um corpo espiritual também. Cada alma faz parte de um todo. E que cada um tem o seu propósito, a sua missão. É isso que a Torá quer ensinar aqui para a gente nesse primeiro momento. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel importante, um papel único, e que só você pode fazer o seu trabalho. Ninguém pode fazer o seu trabalho por você. Ninguém pode fazer o que a sua alma veio fazer nesse mundo. O seu trabalho, o seu propósito, ele é específico. E por essa razão, você também não pode querer fazer o trabalho do outro. Você não pode querer fazer o que a alma do outro tem como missão realizar. Porque se você for querer fazer aquilo que a alma do outro tem como missão realizar, você vai deixar de fazer a sua missão. E se você deixar de fazer a sua missão, todo mundo vai ficar com problema, todo mundo vai ter problema. Por isso que é tão importante você saber qual que é o seu trabalho, qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão. O que você veio fazer aqui? Para que você não caia no erro de querer fazer aquilo que você não veio fazer aqui. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o Zohar traz essa ideia, que Aaron é a direita, os levitas são a esquerda. E o que o Korah fez? O Korah, ele tentou trocar, ele tentou fazer uma mudança, ele quis trocar a direita pela esquerda. Basicamente, ele quis fazer o que não era para ele fazer. Por alguma razão, ele achou que aquilo que estava sendo feito era mais importante, e ele menosprezou a si próprio, menosprezou a própria importância que ele tinha. Nós aprendemos que Korah, ele era extremamente sábio, ele era muito sábio. E não só que ele era sábio, ele tinha muitas posses, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. Então, não só que ele era muito sábio, inteligente, ele era dotado de uma série de dádivas espirituais, físicas. No entanto, mesmo assim, para ele não era suficiente. Ele tinha que, na verdade, querer o trabalho do outro. Então, com isso a gente percebe o quê? Qual que é a lição? Só a pessoa que realmente está desconectada do seu real propósito é que fica achando que o trabalho do outro é mais importante do que o dela. E acaba menosprezando a si mesma. A pessoa que não está conectada com o próprio propósito, ela cultiva esse tipo de sentimento, de que o que o outro faz é mais importante do que o que eu faço. E aí ela está sempre querendo fazer alguma coisa que o outro está fazendo, e negligenciando aquilo que ela deveria estar fazendo, aquilo que ela deveria fazer, a missão dela. Então, Korah, ele foi punido, porque ele quis desfazer a estrutura espiritual perfeita, ele quis mudar o sistema. Se fosse um sistema ruim, tudo bem, mas não, é um sistema perfeito. É um sistema perfeito.
criado pelo próprio Hashem, pelo próprio Criador, que sabe o que é bom para o mundo que ele próprio criou. Então, qual que é o princípio aqui? Cada um de nós, cada alma, tem um papel específico no mundo. E trocar esse papel por outro é causar um desequilíbrio espiritual no universo. A esquerda, Gevurah, só se completa quando está inclusa na direita. O que isso significa? O que o Zohar traz para a gente? Que a única maneira da gente corrigir o nosso ego é por meio do compartilhar, é por meio do doar, é por meio do altruísmo. É assim que a gente corrige a nossa má inclinação. A gente precisa incluir misericórdia, a gente precisa adoçar o julgamento. Como que a gente aplica isso? Então, de forma simples, não caia no erro de achar que o trabalho do outro é mais valioso do que o seu, é mais importante do que o seu. Porque não é sobre isso. A verdadeira perfeição ela é alcançada quando cada peça do quebra-cabeça ocupa o seu devido lugar. Né? Esse jogo, quebra-cabeça, é um jogo muito, muito interessante. Porque fala exatamente sobre isso. Você tem, né, o jogo, né, a caixa lá com todas as peças e tal, e cada peça é única. Cada peça ocupa no plano geral o seu devido lugar. E tentar encaixar essa peça em um outro lugar que não é o dela, não só é ruim para a peça em si, que não se encontra, mas todo o quadro, toda a figura, ela não se completa. Então, você não viver a sua missão, você não viver a sua história, você não viver a sua vida, não só que traz problema para você, mas acaba trazendo problema para todo o contexto, para todo o quadro. Por isso é imperativo, amigos, é imperativo que nós realmente busquemos e nos conectemos com a nossa missão, com o nosso propósito. Porque a maior alegria que uma pessoa pode encontrar em sua vida está em cumprir a sua função com completa certeza. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o meu objetivo aqui. É para isso que eu existo. É isso que eu tenho que fazer. Como é que eu posso saber, professor, que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Você não tem dúvida. Saber que você está cumprindo com o seu propósito é igual estar apaixonado. Você não tem dúvida que você está apaixonado. Quando você está apaixonado, né? Você que já se apaixonou por alguém, eu tenho certeza que você já se apaixonou por alguém. Todo mundo já se apaixonou por alguém. Quando você está apaixonado, você tem dúvida que você está apaixonado? Você não tem dúvida. Você está aí, pronto, acabou. Você não tem dúvida que você está apaixonado. Eu não tenho dúvida que eu estou apaixonado pela minha esposa. Eu não tenho dúvida que eu estou apaixonado pelos meus filhos. Eu não tenho dúvida que eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Pronto, essa é a evidência de que você está fazendo o que você está aqui. Agora, se você tem dúvida, aí você ainda não se encontrou. Pode ser que você esteja até fazendo o que você, mas a dúvida é um problema. O nosso maior inimigo é a dúvida. Esse é o maior oponente de todos. É a dúvida. A gente, na verdade, amigos, a gente não pode se dar o luxo de ter dúvida. A gente tem que ter certeza absoluta. Certeza além da lógica, inclusive. Certeza, não, estou fazendo o que eu tenho que fazer e é isso, com amor, com paixão, com dedicação, com entrega. É isso que traz plenitude, é isso que traz, sabe, verdadeira realização. Ah, mas aquilo que o outro está fazendo é tão legal, eu queria fazer aquilo também. Olha, você pode admirar o trabalho de uma outra pessoa, não tem problema nenhum. Você pode admirar a habilidade que uma pessoa tem. Você pode ser inspirado por uma habilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que toca instrumentos musicais, eu toco violão, ok? Mas o meu propósito não é ser um músico.
Eu admiro quem toca violão, eu admiro pessoas que são profissionais no ramo e dedicam suas vidas, sabe, a tocar violão e compor músicas e tal. Eu acho isso lindo, eu acho muito bonito, me inspira. É algo que me inspira a tal ponto que eu treinei, eu aprendi a tocar o instrumento e tudo mais. Então, existe uma diferença aqui. Não é porque eu admiro algo e queira, de repente, aprender a fazer tal coisa, que significa que aquilo é o meu propósito, aquilo que é o que eu quero fazer. Não necessariamente. Eu posso admirar, eu posso achar bonito, eu posso, inclusive, querer aprender. E, de novo, não tem problema nenhum. Como eu estou falando, o meu propósito é o meu trabalho, é o que eu faço hoje, como professor, né? Como empresário, né? Esse é o meu propósito. Mas isso não significa que eu não possa achar a arte de tocar violão algo bonito e aprender. Só que tem uma diferença. Não é o meu propósito. Não é aquilo que eu vou dedicar a minha vida, foco, intenção, desejo maior. Não, é algo que eu faço por prazer, é algo que eu faço que me traz alegria e tudo mais. E que, inclusive, serve para reforçar a beleza e a importância de quem se dedica, ou seja, a quem tem como propósito esse tipo de ação, esse tipo de trabalho, esse tipo de ofício. A ideia é que eu mantenha comigo a consciência de que eu gosto de tocar um instrumento musical. Então, por essa razão, quão bonito é o trabalho de quem se dedica integralmente a esse ofício. Nunca querer tomar o lugar, por exemplo, do artista, né? Não é a minha missão. Eu acho bonito, eu acho legal, eu acho interessante, mas eu não sou o cara que vai me apresentar e ganhar dinheiro com isso e tocar o coração de milhares de outras pessoas e inspirar outras pessoas. Não, não é a maneira como eu vou inspirar outras pessoas. E aqui talvez esteja o ponto principal. A sua missão de vida, o propósito da sua vida, ela vai estar associada, de certa forma, à maneira como você faz os outros se sentirem, a maneira como você inspira outras pessoas. O propósito da sua vida vai estar relacionado a isso. Eu gosto de tocar violão? Eu gosto, mas não é a atividade que eu exerço cujo objetivo é inspirar outras pessoas. Não, é algo que eu faço e que traz prazer para mim. Mas não é o que eu faço com o objetivo de inspirar outras pessoas. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer? É importante que a gente tenha essa distinção. Entenda a diferença entre fazer algo que eu gosto, que me dá prazer e que, ótimo, é muito legal, e aquilo que é o meu objetivo de vida, que está, né, tá envolvido com essa ideia de inspirar outras pessoas, de ser um líder. A porção dessa semana fala sobre liderança. O que Korah queria? O Korah não queria, na verdade, ser um líder dentro dos termos sagrados e divinos do que significa ser um líder. Ser um líder é sobre entrega, é sobre inspirar outras pessoas. E você pode inspirar, você pode ser um líder dentro daquilo que você faz, você não precisa querer fazer o que o outro faz para querer inspirar as pessoas. E esse é o grande ponto. É onde muitas vezes o nosso Yetzer Hara acaba pegando a gente. O Korah, ele tinha sua honra. Ele era honrado, ele tinha suas bênçãos, ele tinha sua luz. Só que ele quis inspirar outras pessoas fazendo aquilo que não era o que ele tinha que fazer. E por essa razão, ele acabou perdendo tudo. Ele acabou não reconhecendo a grandeza do seu próprio papel. Por isso que é importante a gente realmente, sabe, ter essa conexão, a gente conhecer a nós mesmos. Saber quais são as nossas dádivas, quais são os nossos dons, quais foram os presentes, os quais o próprio Criador nos concedeu.
uma obra chamada Orchot Tzadikim, que diz que isso está conectado com inveja, tá? Obviamente. A ideia, né, de você querer fazer o trabalho do outro, achar que o que o outro faz é mais valioso do que aquilo que você faz, tem energia de inveja. Então, o Orchot Tzadikim, essa obra ensina o quê? Que a inveja é uma raiz destrutiva, porque leva a pessoa a negar a bondade, ou seja, as dádivas, o dom que ela já possui. Então, quando você sente esse desejo de querer viver a vida de uma outra pessoa, de querer fazer o que o outro faz, o que você está fazendo, em outras palavras, é sendo uma pessoa ingrata com o próprio Hashem, que certamente te dotou de dádivas, de dons muito, muito elevados e muito importantes. É como se você falasse, não, Criador, você não sabe o que você fez. Você me deu dádivas e dons que não é bom para mim. Eu quero aquele ali, ó. Eu quero o dom daquele cara ali, ó. Eu quero fazer o que aquele cara faz. Aí eu vou ser feliz. Não, nada disso. Então, o que a gente tem que meditar? Qual tem que ser a nossa meditação? Não só durante essa semana, mas por toda a nossa vida. Se a gente quiser realmente nos assegurarmos de estarmos fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. Qual que tem que ser a nossa intenção, a nossa kavaná, o nosso pensamento? A gente tem que dizer para nós mesmos, sabe? E para o Criador. Que o Criador permita a cada um de nós servir a Ele com alegria, com a minha porção, com os meus dons. Eu quero servir ao Criador, eu quero servir a Hashem com os meus dons, com aquilo que eu sei fazer de melhor, aquilo que eu tenho certeza que eu consigo fazer bem. O que eu consigo fazer bem? De ponta a ponta, começo, meio e fim. Eu sei fazer bem isso, então eu quero servir o Criador com isso que eu faço de melhor. Eu sei que eu sou bom nisso, eu sou bom em fazer bolo, eu sou bom em jogar futebol, eu sou bom em tocar violão, eu sou muito bom em fazer não sei o que. Então, eu quero servir ao Criador para isso. Agora, o que significa servir ao Criador? O que significa servir ao bom Hashem? Servir ao Criador é ser esse canal de luz e bênção para o mundo. Servir o Criador é você manifestar a luz divina dos mundos superiores nesse mundo físico. Por meio do quê? Por meio dos seus dons, por meio do seu trabalho, por meio daquilo que é a sua missão e a sua função nesse planeta. É assim que a gente serve o Criador, revelando Ele. A gente revela o Criador por meio dos nossos dons, por meio do trabalho que nós realizamos, através dessa missão que é exclusiva nossa. É só a gente que consegue fazer isso muito bem. Então, essa tem que ser a nossa meditação. O Criador, me permite servir o Senhor com alegria, com a minha porção, com os meus dons, com a minha dádiva, sem invejar o outro, sem achar que o trabalho do outro é mais valioso do que o meu. Porque todo problema começa quando a gente começa a acreditar, de novo, olha a certeza aí. A gente começa a colocar a nossa certeza no lugar errado. Todo problema começa quando a gente começa a colocar a certeza de que aquilo que o outro está fazendo é mais valioso do que aquilo que a gente faz. É mais valioso do que o nosso dom. Não é. Não se engane, não deixa o seu oponente te pegar nisso. Sim, o que o outro faz tem valor também. É super importante, é útil, é inspirador, mas não significa que é melhor que o seu, que a sua missão, que a sua dádiva. É isso que a gente precisa entender, é isso que a humanidade precisa entender. Muito dos conflitos, muitas das guerras que ocorrem no fundo porque, às vezes, a pessoa acha que o que o outro está fazendo é melhor do que o que ela está fazendo. E, às vezes, o próprio ego tenta mascarar isso de várias formas. Mas, sem dúvida, é uma lição muito importante para cada um de nós. Pedir para o Criador, sabe, e permitir que nós nos sirvamos com alegria, satisfeitos com a nossa porção, com os nossos dons, sem invejar o que o outro está fazendo, valorizando, obviamente, o trabalho do próximo, valorizando, obviamente,
a missão do outro. Afinal de contas, se ele está fazendo aquilo e você sente que aquilo é importante, ele está cumprindo com o papel dele, ele está inspirando você. Isso é um referencial. Qual que tem que ser o pensamento? Uma pessoa está fazendo algo que você admira. A pessoa está fazendo algo que você realmente sente um valor. Aquilo mexe com você, aquilo inspira você. Ao invés de querer fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, você tem que olhar para a sua própria vida, ver aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, e falar, poxa, eu quero da mesma forma que aquela pessoa me inspirou fazendo o trabalho dela, eu quero inspirar outras pessoas fazendo o meu trabalho. Não por acaso aconteceu algo muito interessante com a Leia, com a permissão dela, eu vou compartilhar, ela compartilhou comigo, eu achei super bonito, achei super 100% alinhado com o que a gente está falando aqui. Ela iniciou, não faz muito tempo, um curso de costura. Ela gosta de costurar, é uma paixão que ela tem, é algo que ela realmente gosta de fazer e tudo mais. E ela precisava aprender algumas técnicas que ela ainda não havia estudado, que ela não havia aprendido. Então, ela se inscreveu num curso de costura e ela começou a fazer esse curso. E o que ocorre é que aqui na nossa comunidade, né, tem muitas mulheres e tudo mais, e não tem costureira. Então, ela uniu o útil ao agradável. Poxa, eu gosto de costurar, eu costuro para mim, eu costuro para minha família, eu posso ajudar outras pessoas e tudo mais. E ela tem essa professora, que é quem ela admira bastante, que é uma pessoa dedicada a ensinar outras pessoas como costurar, ok? E aí o que ocorre é que ela recebeu, então, uma encomenda de trabalho, né, umas roupas e tal, de uma mulher aqui da comunidade e tudo mais, e ela recebeu essa encomenda, recebeu essas roupas para costurar e tal, e na hora que ela ia começar a costurar a roupa dessa mulher, ela teve, na minha opinião, uma inspiração divina, e antes de começar esse trabalho, ela foi assistir uma aula dessa professora. E aí, o que ocorre é que essa professora, ela deu uma dica muito importante. Ela falou que existem certas roupas que é feita de um determinado material, que depois que é lavada, encolhe, fica menor. E que se você faz um determinado ajuste, né, para diminuir essa roupa, só que depois a roupa é lavada, ela diminui ainda mais. E isso muitas vezes pode ser um problema, porque às vezes a pessoa, ela dá uma roupa para você diminuir o tamanho, e dependendo do material, depois quando ela lava, fica menor ainda. E então, eu não lembro exatamente o nome do material, mas ela viu essa aula, aí ela falou, poxa, de que material que é feito esse short, né? Essa roupa aqui que eu preciso diminuir o tamanho? Amigos, quando ela viu, era exatamente o material. Era exatamente o material que diminui de tamanho depois que lava. E era exatamente essa roupa que ela foi contratada como costureira para fazer um ajuste para diminuir. E o que aconteceu foi que, primeiro que ela reconheceu 100% a providência divina, porque imagina só, ela está começando a pegar esses trabalhos aqui como costureira e tal, imagina, os primeiros trabalhos ela já começa desse jeito, costurando e depois entregando, diminui, não sei o que, pode dar tudo errado. Né? No entanto, o que ocorreu foi que, né, por meio desse cuidado do Criador para com ela, fez com que ela assistisse a aula da professora que, de novo, é uma inspiração para ela, é de quem ela aprende, e por meio desse aprendizado ela consegue compartilhar com outras pessoas esse trabalho que ela realiza, manual de costura e tudo mais, e deu tudo certo. E aí, o que ocorre é que ela entrou em contato com essa professora, ela falou, olha, eu preciso entrar em contato com você para dizer que, olha, você foi um instrumento, você foi um canal de luz para mim, no dia de hoje. Então, veja, como você pode realmente admirar o trabalho de uma pessoa, se inspirar no trabalho que ela faz, para você próprio realizar um trabalho que vai beneficiar outras pessoas, sem querer tomar o lugar dela, sem querer tomar o lugar dessa pessoa. Quando você entra nesse fluxo, vamos dizer assim, de energia positiva, o que ocorre? Tudo dá certo. Todo mundo sai ganhando. Então, eu lembrei disso aqui agora, acho que vale a pena compartilhar, sabe? Tá bom. Então, vamos ao segundo tópico.
segundo tópico da aula de hoje, ainda na porção de Korach. Vou compartilhar aqui a tela. Agora a gente vai ler o verso 4. É o próximo verso que a gente vai ler. Tá todo mundo vendo? Tá bom. Então, o verso 4 da porção do Zohar, né, de Korach, fala assim, ó. Vaikar Korach, mai vaikar, nasiv eitad bisha legarmei, kol drardaf, batak dilav, dilei, ihu arik mikamei. Velo od ela amad it beim it avid minei. Korach radik, batak dilav, dilei. Delei avid, ve'achara la ravach. Então, o que o Zohar fala aqui? Basicamente, o que o Zohar fala nesse verso é: Korach, ele tomou um conselho ruim para si próprio. Ele tomou para si um conselho errado. Qual é esse conselho errado? Aquele que persegue o que não lhe pertence, perde até aquilo que possui. Então, qual que é o princípio aqui? Quando a gente deseja algo que não é nosso, que não está conectado com a raiz da nossa alma, não só a gente vai falhar em conseguir isso, a gente não vai conseguir obter, tá? Quando a gente deseja algo que não está verdadeiramente conectado com a gente, não só que a gente não vai conseguir obter isso de forma plena, você pode até conseguir por um tempo, mas depois vai embora. Não fica. Mas não só isso. A pessoa, ela coloca em risco aquilo que ela já possui. Ou seja, aquilo que verdadeiramente é dela. Isso aqui é um ensinamento muito, muito importante, muito profundo. E que deve servir para cada um de nós como um norte, sabe? Um aviso importante. Olha, foca primeiro nos dons que você possui e se certifica de ir atrás, de lutar por aquilo que verdadeiramente está conectado com você. Porque se você for atrás daquilo que não está conectado com você, não só você não vai ter sucesso, como você vai colocar em risco perder aquilo que já é teu, aquilo que o Criador colocou de bom na sua vida. Hazé Shalom. Extremamente importante esse ensinamento, amigos, e que, olha, Bezerra Hashem, que cada um de nós consiga internalizar esse princípio espiritual tão importante. Se você tem coisas boas na sua vida, se você valoriza cada uma delas, se para você essas coisas são caras, são importantes, são relevantes, seja sua família, seja seu trabalho, seja o que for, para você isso é importante, é primordial que você busque e corra atrás daquilo que lhe é cabido, daquilo que lhe pertence de fato, para que você não corra o risco de perder aquilo que você dá valor. Muitas vezes a gente perde coisas que a gente dá valor. Infelizmente. E se a gente for parar para analisar a fundo o motivo do porquê certas coisas hoje estão aqui e amanhã somem da nossa vida, a gente vai concluir que, de acordo com aquilo que o Zohar está explicando, ocorre unicamente porque a gente coloca o nosso foco, a gente coloca intenção, pensamento, foco, direção naquilo que não é nosso, naquilo que a gente não deveria estar fazendo. Isso é tão verdade, amigos. Por experiência própria, eu digo para vocês, perdi muita coisa importante porque foquei em fazer aquilo que eu não deveria fazer. E acredito que, de certa forma, em certo nível, talvez todo mundo já tenha vivido algo dessa natureza. Porque a gente só aprende muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu pelo menos sinto dessa forma, eu aprendo muito com meus erros. Eu erro mais do que acerto, essa é a verdade. O Hashem, eu aprendo. É igual data de casamento, né? A gente só esquece uma vez, depois nunca mais esquece. É assim. Então, a maneira que a gente tem de garantir que a gente não vai perder aquilo que verdadeiramente é importante para nós é nos certificarmos de não correr atrás, de não focar naquilo que não nos pertence. Como é que eu sei que alguma coisa é feita para mim, professor? Porque essa é a grande pergunta.
como é que eu posso saber que aquilo é para mim? Como é que eu posso saber? Imagina que você anda na rua, e aí você, sei lá, você é mulher, você vê um vestido muito bonito. Como é que você pode saber se esse vestido é seu? De verdade. Né? Para você não correr o risco de correr atrás desse vestido e o fato dele não estar conectado com a raiz da sua alma, você acabar perdendo uma outra coisa que você já possui. Essa é a minha pergunta para você. O que vocês acham? Como eu posso me certificar? Como é que eu posso saber que algo é para mim? Que algo é meu? Que, de fato, aquilo que eu quero está conectado com a minha alma? O que vocês acham? Um de cada vez. Eu vou falar, mas... Vamos lá, calma. Emiliana, depois a Maria. Ao meu ver, as coisas parece que, como acontece geralmente na minha vida, parece que tudo vai se encaixando, tudo dá certo. Não sei, eu não sei explicar, mas parece que tudo vai dando certo e é aquele pensamento que eu tenho assim que, não, se for para ser meu, vai vir até mim, o Criador vai disponibilizar, mas não eu ficando parada também, porque eu tenho que fazer a minha parte, né? Tá bom, boa resposta. Tá bom, tá bom. Vamos ouvir a Maria agora. Fala, Maria, como é que eu posso saber que algo é para mim? Eu acho que de início a gente conseguir fazer restrição. Perfeito. Já ajuda. Muito bom. Então, na verdade, as duas respostas, elas estão corretas, elas se conversam, tá? E é exatamente isso. A maior indicação de que algo é para mim é a minha capacidade de falar não para aquilo. Por mais paradoxal que pareça. Se algo que eu desejo, que eu quero, eu consigo ter controle a ponto de falar não para aquilo, grandes são as chances de que, de fato, aquilo é para mim. Agora, se algo tem controle sobre mim, se eu não consigo resistir, se é mais forte do que eu, se me coloca no lugar de efeito e não de causa, certamente não é para mim. Se eu sou Oi. Porque aí acontece o que a Emiliana falou, quando você faz a restrição correta, direitinho, naturalmente vem para você. Naturalmente. Flui, é tranquilo. Não é desesperador. Não é algo, agora ou jamais. Não. É tranquilo. Se eu dependo, se é uma questão de dependência, se é uma questão de controle, aquilo tem controle sobre mim, eu não resisto, é mais forte do que eu não consigo, tem domínio sobre mim, então não é para mim, na verdade está me trazendo mal, está fazendo mal para mim, está fazendo mal para o mundo, está fazendo mal para minha família. Se qualquer coisa que eu gosto muito tem controle sobre mim, controle emocional, controle espiritual, significa que eu não estou pronto para aquilo. Pode até ser, olha o que eu estou falando, pode até ser que seja para você, mas não nesse momento. Não nesse momento. Nesse momento você não está no controle. O objeto tem poder sobre você, e não é isso que a Hashem quer. A Hashem não quer que nós sejamos idólatras. É um dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Quando alguma coisa tem controle sobre você, aquela coisa é seu Deus. Ela controla a sua vida, ela tem domínio sobre você. Então, se a pessoa passa vamos pensar nessa moça, ela passa na loja, ela vê o vestido, e ela simplesmente não resiste, ela não tem forças contra esse desejo de receber. É como se o vestido estivesse emitindo ondas, sinais, força. É como se o vestido tivesse uma vara com um anzol e ela pesca lá e começa a puxar a pessoa vai. Ela não tem força, ela não consegue resistir àquilo. Nesse caso, não é para a pessoa. Ela não é para ela. Não está conectado com ela. De verdade, não está conectado com ela. Agora, se a pessoa consegue ter o desejo por aquilo, né? Ela está passeando no shopping, e aí ela vê o vestido. Só tem aquele vestido, não tem nenhum outro. E está na promoção ainda. E ela sente aquele desejo gigantesco. E sentir o desejo, ok, não tem problema nenhum.
Ter desejo é bom, não é ruim. Só que ao invés de pular e sair correndo para ir comprar logo, ela fala, não, eu vou dar 3 voltas no shopping. Se depois da 3ª volta, esse vestido estiver aqui ainda, então isso já é um sinal que é para mim. E assim ela faz. No começo dói, no começo incomoda. Vem medo, vem dúvida, vem receio. Poxa, mas... Porque o oponente entra, óbvio, o oponente entra no circuito, ué. Poxa, mas e se na segunda volta... Aí não, aí ela é... ela é radical, o que ela faz? Ela dá a primeira volta, aí na segunda ela passa em frente e vê que está lá. Aí ela vai dar a próxima volta e tal. Ela tem controle. Ela tem controle. Então, se depois da 3ª volta ela resistiu e o vestido continua lá, pode comprar. Grandes são as chances que ela é para você mesmo. Agora, viu o vestido, já entra logo de primeira? Não. Isso é uma forma. Tem vários níveis, sabe, de entendimento sobre isso. Como é que eu sei que eu tenho que comprar alguma coisa agora ou não? Se deixar, lá, o Aron já vai para outro nível. Se deixar para amanhã, melhor ainda. Eu não vou comprar, vou comprar amanhã só. Se amanhã estiver aqui na loja, é porque era para ser para mim. Né? Aí ela volta amanhã e não está lá. O que ela vai fazer? Ela vai falar Baruch Hashem. Foi para a pessoa certa. Não era para mim. E a recompensa disso, olha, é algo tão grande, é algo tão sublime. Você, de forma consciente, não se deixar afetar por isso, não achar que foi algo que você perdeu. Não, você ganhou por não ter comprado. Você ganhou. O que você ganhou? Você ganhou algo muito grande, você ganhou força. Você ganhou força espiritual. Você ganhou força espiritual, você ganhou poder espiritual, poder emocional, controle sobre a matéria, controle sobre o mundo físico. Você não permitiu que um objeto físico tivesse controle sobre você. Esse é o ápice. Esse é o máximo que um ser humano pode aspirar. Esse lugar, esse nível em que as coisas físicas não têm controle sobre ele. Esse é o máximo. É isso que a gente... amigos, é isso que a gente busca como alunos de Torá. Esse é o nosso objetivo. Chegar num lugar, chegar num ponto em que as coisas físicas não têm controle sobre nós não somos efeito, nós somos semelhantes ao nosso Criador, nós somos a causa. Não são as coisas que têm poder e controle, mas nós temos o autocontrole e nos conectamos somente com aquilo que, de fato, foi feito para a gente. Essa é a verdadeira liberdade, né, professor? Perfeito, Esther. Essa é a verdadeira liberdade. É a única. É a verdadeira e única liberdade. Não ser dependente das coisas externas, mas viver em paz consigo mesmo, tendo real controle. Isso é verdadeiro controle. Baruch Hashem, muito bem, queridos, é isso. Então, antes de buscar qualquer coisa, coisas físicas, materiais, posições, isso vale para posições, conquistas, espaços, deve se perguntar, esse é meu? Esse cargo, né, na empresa, é para mim? Serve para tudo. A minha motivação está vindo de onde? Está vindo de um vazio? Está vindo da falta de propósito? De onde está vindo a minha motivação para comprar aquele vestido, para comprar aquele carro, para comprar aquela coisa? De onde está vindo? Está vindo de um lugar vazio ou está vindo de um lugar de propósito? Cora se moveu por sensação de o quê? Vazio, de carência. Eu não sou o suficiente, eu só vou ser bom se eu tiver aquilo. Tudo errado. Nada disso. Cora desejou um papel que não estava alinhado com a alma dele. Perdeu conexão com a sua essência, com a sua identidade. Essa é a lição.
O grande sábio Rabi Eliyahu Dessler, ele ensina que quando a gente busca de um lugar de vazio, de comparação, a gente está preso, a gente não é livre. Mas quando a gente exerce controle, o verdadeiro controle, fazendo restrição, essa é a palavra-chave, é que a gente de fato encontra a tão sonhada liberdade, como disse muito bem a nossa amiga Esther. Então, qual que tem que ser o nosso pensamento aqui? Que a gente tem que pedir para Hashem durante essa semana? Criador, me ajuda a querer e desejar aquilo que é meu, aquilo que de fato é meu. Eu vou fazer a minha parte, Hashem, eu vou fazer restrição. Eu vou olhar, eu vou querer muito, e eu vou falar, amanhã eu passo aqui, se tiver aqui é porque é para ser meu. Semana que vem eu passo aqui, se tiver aqui é porque é para ser meu. Vai vendo o seu nível de tolerância, o seu nível de capacidade de restrição. Se você, o Criador, vai fazer todo mundo passar, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Só você vai ver. É dito sobre Avraham Avinu que, quando ele viu a caverna de Marpelá, ele conseguiu enxergar uma luz que existia, né, nessa caverna, que foi onde ele enterrou a esposa dele, a Sara, que as outras pessoas não viam. Ele viu. A mesma coisa, gente. Quando a gente faz restrição sobre algo que a gente deseja, e aquilo de verdade é nosso, a gente consegue ver a luz naquilo. Mas qual que é essa luz? Não é a luz do objeto em si. É a luz que está por trás. É essa nossa luz. É a nossa própria luz. Gerada por meio da nossa própria restrição. Então, que o Criador possa nos ajudar essa semana e durante toda a nossa vida a desejar aquilo que é nosso. Que a nossa alma possa encontrar alegria na missão que o Criador designou a cada um de nós nessa vida. Então, amigos, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tudo de melhor sempre. E, Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, na semana que vem estaremos mais uma vez juntos para mais estudo, para mais conexão. Tudo de melhor. Tchau.